Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges, está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. A maneira de se vestir faz parte da personalidade de cada um. E quem que não gosta de moda, né? De uma certa maneira, todo mundo acaba prestando atenção nos grandes desfiles aí que ocorrem pelo mundo e a moda convencional domina grande parte da mídia. Mas você sabia que já estão surgindo aí novas ideias nesse segmento? E que está pensando na nossa natureza, né? A preservação do meio ambiente. É chamada de eco-fashion, né? É um estilo que cuida, logicamente, como eu já disse, da natureza, aliando a moda sustentável e gera oportunidade de trabalho e renda, né, que é um dos focos também da Secretaria do Trabalho. Para tratar deste assunto, convidamos Flávia Aranha, que é estilista desse segmento, tem bastante conhecimento e vai compartilhar o conhecimento com a gente aprender um pouquinho aí sobre moda. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Uma boa tarde para você. Espero que Obrigada. seja um papo bastante produtivo para a gente conhecer um pouco desse segmento. Você pode contar para a gente um pouquinho aí da a sua carreira, né? E o que te levou para esse mercado? Olha, o que me levou a entrar a fundo na moda sustentável foi justamente entender como funciona a moda tradicional. Então, eu sempre tive um lado empreendedor, sempre quis ter minha própria empresa. Mas antes de eu abrir minha empresa, eu fui trabalhar na indústria convencional. E aí tive a oportunidade de conhecer muito profundamente como funciona essa lógica, como funciona a produção. Fui viajar para a China, para a Índia, para muitos países. E eu entendi que aqueles valores, aquela maneira de trabalhar não me representavam. E aí foi quando eu fui estudar se era possível fazer diferente. E aí eu fui estudando pequenas iniciativas em outros países e mesmo no Brasil, o trabalho mais de comunidades, o trabalho mais do artesanato. Fui entender um pouco mais sobre todos os valores e tudo que o Brasil oferecia pra gente e que não estava ainda na moda, né? Ainda não estava trabalhando junto com a moda. E aí foi quando eu fui pesquisar os corantes naturais, fui pesquisar os trabalhos manuais, os artesãos brasileiros. E aí eu pensei, bom, eu vou criar meu negócio, mas eu vou criar já focado nos processos sustentáveis. Então, fui pesquisar sobre algodão orgânico, sobre as matérias-primas que não agrediam o meio ambiente, sobre uma maneira mais justa de remunerar esse artesão, de valorizar esse artesão. Então, eu comecei a estudar a partir do contrário, do que eu tinha visto que não funcionava e que eu não acreditava. Foi aí que eu comecei. Ótimo. E há quanto tempo você está nesse segmento, Flávia? Olha, no final do ano vamos fazer 6 anos que a gente abriu o nosso negócio. Que legal. E você está sozinha nessa ou tem mais gente aí nessa empreitada? Olha, são muitas pessoas, né? Hoje, assim, dentro do ateliê são 15 pessoas trabalhando, mas a gente tem muitos parceiros fora, a gente trabalha com muitas comunidades no Brasil todo, a gente tem matéria-prima que vem de outros lugares. Então, assim, a gente tem, por exemplo, um algodão orgânico que vem de Goiás, a gente tem o couro vegetal, que é o látex da seringueira, que vem de Rondônia. A gente tem bastante seda orgânica que vem do sul, lã orgânica que também vem do sul. Então a gente trabalha com bastante gente no Brasil todo. E aí a gente vai falar assim de muita gente, né? Pensando assim nos colaboradores todos, nos artesãos, é bastante gente. Ótimo. Então já vamos começar a entender essa temática aí da moda sustentável. Como que surgiu isso, Flávia? É uma coisa recente, com essa questão das pessoas discutirem mais sobre o meio ambiente, né? Essa discussão que já vem já de alguns anos, mas a moda, ela começou a trilhar esse caminho desde quando? Olha, se a gente for pensar na história, assim, nos últimos 20 anos, eu acho que já existiram muitas iniciativas pequenas de tentar fazer produções mais humanas, produções mais ecológicas, mas a moda sustentável mesmo, eu acho que ela foi tomando corpo, assim, e foi se falando disso, e foi se estudando um pouco mais sobre isso. Eu acho que é bem recente, principalmente no Brasil. Eu acho que a gente está falando aí de, sei lá, 3 anos. Nos últimos 3 anos, o interesse sobre isso foi aumentando, né? Hoje, por exemplo,
comparado 6 anos atrás, quando eu comecei, e hoje, o número de estudantes que me procuram, que querem saber, que querem participar, mesmo da própria indústria, querendo fazer parcerias e querendo falar sobre isso, hoje acho que a gente está no momento em que as pessoas querem falar sobre isso, porque fica claro que a gente não pode continuar como está. Acho que o consumidor também já começou a dizer, eu quero consumir diferente, né? Ele começou a entender que ele pode se posicionar politicamente através do consumo. Então, optar, escolher entre uma coisa e outra, também o consumidor entende que ele se representa. Então, se ele consome um produto que dialoga mais com os valores dele, com os princípios dele, ele vai fazer essa escolha, né? Então, acho que é um assunto muito recente, a gente está um pouco nesse momento. Mas, lógico, se a gente for estudar aí iniciativas desde sempre, acho que desde sempre existiram pessoas querendo empreender nesse sentido, tanto que a gente tem várias cooperativas de artesãos bem consolidadas no Brasil há muito tempo, muitos estilistas, né, já fizeram parcerias com comunidades, mas eu acho que organizar esse trabalho mesmo, né, dizer modo sustentável, pensar em todos os pilares, pensar em gestão produtiva, pensar em pós-consumo, num ciclo fechado, acho que isso é uma coisa muito recente e que está em movimento. As pessoas estão estudando sobre isso, lá fora acho que já está mais consolidado, você pensar em Alemanha, já estão um pouco mais à frente, mas eu acho que no mundo todo a gente está nesse momento, assim, né, a gente está falando sobre isso, é bem atual. E você já fez algumas colocações no início, né, falando dessas parcerias que você tem aí até com comunidades de outros estados. A captação desses produtos, né, dessa matéria-prima, como que funciona no dia a dia? Olha, normalmente funciona de uma pesquisa inicial, então a gente, por exemplo, são dos dois lados, tanto a gente precisamos de algodão orgânico. Então a gente começa a pesquisar quem está produzindo, quais comunidades, se existe um potencial em tal lugar que ainda precisa de desenvolvimento, mas que tem um núcleo lá. E às vezes acontece ao contrário, por a gente já ter um certo nome e tal, as pessoas já conhecerem, às vezes acontece ao contrário. Às vezes uma comunidade acha a gente pela internet, acho que a internet é muito boa nesse sentido, de agregar, de aproximar. E aí a comunidade vem falar com a gente e mostrar o seu produto. E aí a gente fala, puxa, que legal, vamos começar a trabalhar. Então são dos dois lados, mas sempre muita pesquisa, a gente viaja até o local, entende como funciona a dinâmica, se a gente precisa organizar alguma coisa na gestão produtiva dessas comunidades, formalização, né, ajudar a fechar melhor o ciclo. Ou muitas comunidades já estão prontas, já estão super alinhadas e muito focadas. Então, acho que são dois movimentos, da gente procurar e, às vezes, da própria comunidade ou do artesão também procurar a gente. E nessa sua experiência, né, em contato com essas comunidades, você tem sentido, né, quando você fala da questão da organização, alguma coisa pode inviabilizar o fechamento desse acordo? Porque às vezes quando a gente pensa, né, trazendo esses fatos novos para o público, né, um algodão orgânico, lógico que eu acredito que ele tenha que passar por algumas etapas para ele ser classificado como orgânico. Vocês chegam a interferir nesse processo, avaliam para poder fechar a parceria? Como que isso se dá? Olha, acho que o primeiro desafio acontece muitas vezes de ter uma comunidade, um grupo produtivo com muito talento técnico e tal, mas não tem uma gestão adequada. Então, tem muita gente informal, muita gente que não tem nota fiscal. Então, por exemplo, isso já inviabiliza. Aí a gente tenta prestar uma consultoria ajudando, né, uma parceria. Então, às vezes a gente indica o Sebrae, né, tenta auxiliar nesse processo de formalização. A gente, às vezes, consegue analisar, vai por esse caminho que funciona mais. Então, às vezes, a gente colabora nesse sentido. E aí, na questão, por exemplo, de certificação, de selo, a gente ainda está muito atrasado nisso. Então, é uma coisa que se a gente vai ver com os nossos próprios olhos, acompanha o processo, não necessariamente precisa ter o selo para trabalhar com a gente. Porque a gente sabe que ainda no Brasil isso é muito burocrático, muito caro, né? Os grupos produtivos não têm condições financeiras de bancar esse tipo de certificação em muitos momentos. Então, isso é uma coisa que é mais flexível, assim, a gente acha que tem um trabalho próximo, mais humano, da gente se relacionar, a gente conseguir enxergar isso, a gente acha que a gente vai podendo adequar com mais facilidade. Agora, a questão mais de gestão, de formalização, isso é muito importante. Então, a gente sempre indica que todo pequeno empreendedor, alguém que quer começar,
quer se juntar, a gente sempre indica fazer um Empretec, entrar em contato com o Sebrae, porque o Sebrae ajuda muito, né, a formalizar, a dar esse primeiro passo, assim. Ótimo. E nessa linha ainda, Flávia, quando você pensa aí na produção, né, dessa moda sustentável, lógico que a gente acaba fazendo a relação com as escassez de produtos, né? Hoje a gente tem essa dificuldade, né, com a água, as pessoas estão tendo que se adequar a esse momento crítico aí, e é lógico que para linha de produção diversas a gente acaba afetando a natureza. Como que você elabora isso no seu dia a dia, né? Quando você pensa nesses produtos que podem agredir a natureza, quando você faz essas escolhas, ou até mesmo outros profissionais que têm uma ideologia parecida com a sua, como que é isso, né? Para você também levar uma cultura nova para a população. Olha, eu acho que a gente sempre tem que, sempre digo assim, entender os pontos positivos e negativos de qualquer escolha. Porque é o que eu digo, a gente gera impacto. Então, assim, a partir do momento que a gente nasce, está no mundo, a gente gera impacto. Então, nosso trabalho é entender como gerar menos impacto ou como transformar o impacto negativo num impacto positivo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é entender muito os prós e os contras de qualquer escolha. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente entende que todos os nossos produtos têm que ser biodegradáveis. Então, a gente acha que para fechar um ciclo produtivo, eles têm que ser biodegradáveis, né? Na questão da água, por exemplo, a gente tem pesquisado muito como reduzir o consumo de água no nosso processo de tingimento. Temos apoiado alguns estudantes em pesquisas, né, também nesse sentido com faculdade. A gente mesmo faz bastante teste nesse sentido e a gente tem uma preocupação óbvia de fechar o ciclo da água. Então, toda a água que a gente usa, a gente limpa ela e reutiliza, né? Isso também é um trabalho bem legal. Agora, também é muito legal olhar para o nosso dia a dia e encontrar alternativas, né, nesse dia a dia, principalmente entendendo hoje que a gente gera muito lixo. Acho que é muito legal iniciativas onde a gente transforma lixo em matéria-prima. Então, por exemplo, no caso, a gente não usa isso no nosso trabalho, porque a gente tem uma questão de ser biodegradável, de poder, né, ao final de um ciclo de uma roupa onde ela não pode ser mais usada, a gente faz questão de que ela possa ser enterrada e que ela possa reintegrar ao meio ambiente de uma maneira saudável, sem nenhum aditivo químico e nada que possa poluir, né? Mas, por exemplo, existe um mercado já bem forte, bem acessível, que é o poliéster reciclável, que é feito através de garrafa PET. Então, isso é uma opção, né, que existem prós e contras também. Acho que é o que eu digo, vale a pena a gente investigar, entender um pouco mais a fundo dessa matéria-prima, né? Então, perguntar para o fornecedor, questionar, isso é muito importante para fazer as escolhas, mas isso existe, né? E a gente também vê, por exemplo, no nosso caso, como a gente trabalha com tingimento natural, então a gente tinge com plantas, raízes e tal, entender o que está acessível do nosso lado no dia a dia que pode virar matéria-prima. Então, hoje a gente tem um trabalho, por exemplo, de tingimento com casca de cebola, jabuticaba, enfim, coisas que estariam sendo jogadas no lixo, né? No final de uma feira, você vê aquele chão todo sujo. Então, foi aí que a gente começou a ter ideia, vamos testar esses materiais no nosso processo produtivo. Então, a gente tem pensado, né, nessa transformar matéria-prima que ia ser jogada no lixo numa alternativa de matéria-prima para virar uma roupa, um tingimento. E isso também é uma coisa super acessível, mesmo para quem não é um empreendedor, mas, né, tem sua roupa em casa, de repente fala, poxa, como eu vou sei lá, posso atualizar uma roupa que já não... Né, São que já alternativas que estão ali ao acesso da mão. Exatamente. Então, você mesmo, né, criar uma independência desse mercado da moda, né? Muita gente diz, poxa, eu queria consumir moda sustentável, mas ainda é um valor muito alto. Então, a gente tem muito entendido que o nosso papel também é ensinar, incentivar as pessoas a consumir também de uma outra maneira. Então, se é inviável neste momento comprar numa loja como a nossa, tal, então ela pode também, independente da indústria da moda, ela também pode atuar nesse sentido e ela pode criar suas próprias roupas e transformar suas próprias roupas. Então, isso é uma coisa que a gente tem até como missão, assim, de divulgar e de ensinar o que a gente aprende, o que a gente estuda, para a população em geral poder ter essa autonomia e mudar o comportamento.
Ótimo, Flávia. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco e acho interessante você deixar os seus contatos ou até mesmo ações que vocês tenham aí na agenda de vocês para o nosso público. Fica à vontade. Legal. Nosso site é flaviaranha.com. A gente também tem uma loja online que a gente abriu agora, então quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos produtos é loja.flaviaranha.com. E a gente tem um ateliê que fica aberto à visitação também, através do e-mail contato@flaviaranha.com. Então, todo mundo que estiver interessado em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entender um pouco mais do nosso processo, podem mandar e-mail, a gente agenda um horário. E fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo, na Rua Aspicuelta 224. Ótimo, Flávia. Então, daqui a pouco a gente volta com a Flávia, né, que é estilista aí no segmento da moda sustentável, para dar mais dicas e falar um pouco mais de como que a gente pode aí também aderir a esse movimento. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. A nossa entrevistada da semana é Flávia Aranha, que é estilista da moda sustentável. No primeiro bloco, ela já trouxe algumas dicas, explicou o que é esse segmento e vai dar continuidade agora. Flávia, você explicou, né, no primeiro bloco um pouquinho aí, né, do segmento Eco Fashion. Aqui no nosso país, esse mercado já tem o reconhecimento? Como que você avalia? Artistas estão aderindo a isso? No exterior a gente já vê alguns ícones, né, da moda, né, nessa área, militando nisso. Como que você avalia aqui no Brasil? Olha, eu acho que o Brasil está agora falando sobre isso, né? A gente, claro, já falamos sobre isso há muito tempo, mas bem pontualmente, eu acho que agora a gente está num momento em que as pessoas estão olhando mais para isso, fazendo escolhas mais positivas. Acho que alguns estilistas também que não eram, né, desse mercado, mas estão migrando ou fazendo escolhas dentro de onde eles conseguem atuar. Eu acho que celebridades sempre tem, né, pessoas usando, ainda acho que não tanto levantando bandeira, assim, mas, por exemplo, o Marcos Palmeira é um ator que eu já vi ele falando na mídia sobre isso e optando por um algodão orgânico ou não. Então, acho que assim, existem pontualmente pessoas falando sobre isso. Eu acho que a gente está num bom momento para realmente levar isso a sério, para tirar isso do marketing, só do blá blá blá, e realmente transformar isso em ação, transformar isso em realidade. Então, acho que a gente está nesse
momento aqui no Brasil. Fora do Brasil, lógico, a gente já tem uma história um pouco maior, assim, tem até esse movimento Fashion Revolution, que começou em Londres e que hoje ele está bem forte aqui no Brasil também, já tá há uns 3 anos no Brasil. Então, eles estão realmente trabalhando com bastante gente, criando redes e fomentando essa história aqui dentro, né? Então, eu acho que assim, não é um caminho, é um caminho sem volta, assim, não tem outra opção. Acho que não só na moda, mas eu acho que em todas as estruturas produtivas, existem segmentos nesse setor que não é um momento assim, vamos falar de eco-fashion e depois, porque a moda tem isso, hoje a gente fala disso, amanhã daquilo, então a gente vai adequando a sociedade. Eu acho que essa pauta é uma pauta que não tem como fugir mais, a gente precisa chegar num momento em que a gente não precise mais falar disso, que isso seja o óbvio, que isso seja o natural e que não seja um ativo, né? Porque hoje é como se fosse um plus, você é sustentável. Na verdade, a sustentabilidade ela precisaria ser natural em todos os setores, não necessariamente tem que ser um estilo de roupa, tem que ser a maneira de se pensar qualquer cadeia produtiva, tanto na moda quanto, né, em todos os outros setores da sociedade. Então, acho que é algo que está tomando consistência e corpo agora nos dias de hoje. Você mencionou que já existe uma migração, né, do que diz aí em relação aos estilistas tradicionais, mas você nota que tem uma resistência, até talvez por encarecer, de repente, a produção, ou como isso é avaliado? Às vezes nem é tanto a questão do custo, né? Uhum. Você ter todo esse trabalho que você mencionou já no primeiro bloco, de ter o contato com as comunidades, de buscar ver como é que é essa produção, isso desanima um pouco o que é mais tradicional? Eu acho que é bem complexa essa situação. Assim, a gente tem, por um lado, a gente tem o mercado do fast fashion, então, para uma economia do fast fashion, para a maneira em que eles são estruturados, é inviável financeiramente, é inviável pela questão da demanda, é inviável por várias, né? Eles precisam realmente remodelar esse negócio, refazer, repensar, porque do jeito que eles estão, também vão afundar, na minha opinião, né, no futuro. Então, mas é algo que hoje, para realmente você ser sustentável, não tem como você ser dentro de uma cadeia produtiva como fast fashion, né? Agora, outros estilistas, eu sinto que quando os negócios são um pouco menores, eu sinto que algumas práticas já podem ser repensadas. Mesmo nas grandes empresas eu vejo que existe uma intenção, mesmo que pontual, muitas vezes é uma questão mais de marketing, mas também sob uma pressão da sociedade para que algumas coisas sejam transformadas. Então, na gestão da água, na transparência, na questão de acompanhar a cadeia produtiva. Agora, acho que falta, assim, muito pesquisar, falta investimento em tecnologia para poder ser viável, várias práticas serem viáveis em grande escala. E acho que, assim, há um tempo atrás a gente tinha uma resistência comportamental. Então, acho que tanto o estilista quanto o consumidor, ele tinha uma ideia de que era preciso seguir tendência de fora. Então, sempre o europeu, sempre, né, o americano, a tendência sempre vinha de fora. E eu acho que, aos poucos, a gente está conseguindo criar uma identidade mais nossa e aí poder trabalhar com o que é brasileiro, sem ter aquela coisa clichê, né, caricata do brasileiro banana e tal. Sim. Então, acho que a gente está encontrando esse caminho. Eu acho que hoje, eu lembro que quando eu comecei, eu senti uma resistência maior, assim, sustentável é hippie, né? Então, era associável que se você é sustentável, você tem que ser hippie. Então, existia uma resistência. E aí, eu acho que conforme a gente foi trabalhando e também estilistas, por exemplo, Stella McCartney, acho que foi fundamental para estimular os outros designers a olharem a moda sustentável como algo que não precisa ser clichê, que não precisa ser careta. Então, acho que aos poucos isso foi despertando interesse e aí acho que o mercado começou a aderir, mas ainda é muito tímido, a gente tem que ser sincero, acho que ainda é bem tímido a adesão. Tem um caminho ainda a ser trilhado, né? E nas escolas de moda, você falou que você tem alguns contatos aí com alunos, né, que buscam a sua experiência também para trilhar aí nesse caminho. Você já acha que eles já estão desenvolvendo isso nas aulas, focando os alunos para a questão da sustentabilidade? Sim, isso eu acho bem legal, porque quando eu entrei na faculdade era um assunto ainda muito, muito novo, muito
pequeno, né? A participação desse assunto na nossa formação era quase nula. E hoje todas as escolas falam sobre isso. Algumas faculdades têm matérias específicas de design sustentável. Então, é algo muito que eu acho que assim, é fundamental, porque a gente está formando a nova geração dos estilistas. Então, são eles que vão atuar no mercado, são eles que vão ser os novos empreendedores e vão criar suas próprias marcas. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma transformação, né, nos próximos 10, 15 anos. E é algo bem recorrente. Eu tenho dado muita palestra, muita entrevista, tenho participado de alguns projetos de TCC, de muitos alunos. Eu sinto que o interesse cresceu muito, né? Pensar de 6 anos onde eu comecei até hoje, isso cresceu demais. Então, eu acho que para os próximos anos a gente vai ter muita coisa boa, assim, muitas pessoas começando. Eu tenho visto muitas marcas começando a pensar na sustentabilidade, no pós-consumo, em economia colaborativa. Então, hoje a gente vê estilistas que estão pensando não só como a gente criar uma roupa do começo ao fim, mas pensando em novas maneiras de consumir moda, né? Então, criando, né? Surgiu agora em São Paulo uma biblioteca de roupas. Então, você vai, aluga uma roupa, troca. Então, pensando na história do consumo, né? De que a gente não precisa consumir tanto. Então, eu acho que isso está estimulando uma nova geração de empreendedores muito bacana. Acho que tem um futuro bem promissor aí. Sou bem otimista em relação a isso. Ótimo. Os eventos, né, principalmente aqui no nosso país, né, como o São Paulo Fashion Week, outros grandes eventos, inclusive no segmento também que você atua, tem um evento próprio, né? Uhum. Como que eles têm trabalhado isso? O São Paulo Fashion Week já dá espaço para esse tipo de trabalho, e o evento próprio, aí que eu gostaria que você falasse também um pouquinho, como que vocês lidam com isso? Se chega a ser uma concorrência ou vocês nem olham dessa maneira? Não, acho que não. Acho que assim, até por coincidência, hoje é o segundo dia do São Paulo Fashion Week, e hoje tem o desfile da Fernanda Yamamoto, que fez um trabalho incrível com rendeiras de renascença. Então, a capa do jornal hoje da Folha deu uma matéria, ontem aliás, deu uma matéria só falando sobre isso, sobre a importância que o São Paulo Fashion Week está dando, sobre o fazer manual, sobre o artesão na cadeia produtiva. Então, acho que a gente está nesse momento. Então, até quem não fazia isso tá falando sobre isso. O São Paulo Fashion Week deu uma abertura. Eu acho que, né, nomes como a Fernanda e o Ronaldo Fraga, que sempre trabalhou com comunidades tradicionais, com a cultura brasileira. Então, a gente tem nomes, né, na nossa moda que representam esse espaço e acho que até estimulam com que isso cresça, que o mercado cresça. Então, acho bem positivo esse momento que a gente se encontra. E acho que, né, no caso do Ecoera, que é liderado pela Chiara Gadaleta, também acho que é um espaço onde as outras marcas menores também podem atuar, podem mostrar o que estão fazendo, projetos, ideias, né? Às vezes podem estimular outras empresas a fazerem isso. Então, acho que, na verdade, não é uma concorrência, não. Acho que, assim, é todo mundo... iniciativas que podem estimular e inspirar, porque podem ser acessíveis a quem está começando, aos novos estilistas, aos estudantes. Então, eu acho bem positivo. A gente está num bom momento, eu acredito. Legal, Flávia. A gente já está terminando aqui o segundo bloco e eu acho interessante finalizar com as suas preciosas dicas, né? Uhum. Pessoas que estão acompanhando, e a Secretaria tem um trabalho muito interessante aí no fomento mesmo do empreendedorismo, né? Uhum. Pessoas que querem atuar na área da moda, que possam se inspirar em você. Por onde que elas devem começar? Quais são suas dicas? Olha, depende muito porque a moda é super ampla, né? Mas depende muito do perfil da pessoa, das habilidades delas. Mas eu acho assim, se realmente ela quiser seguir um caminho de empreendedor, de começar um próprio negócio, a primeira coisa é estudar bastante, pesquisar, entender sobre o que você está falando. Acho que isso é algo que precisa ser muito autêntico. Acho que todo negócio, para ele dar certo, para ele seguir em frente, tem que ser muito verdadeiro, tem que surgir de dentro de você, os valores, os princípios, né? Esse caminho tem que ser muito de dentro, assim, tem que surgir realmente, porque não é um caminho fácil, a gente tem que batalhar muito. E a outra coisa que eu indico é procurar o Sebrae, porque eu acho que quando você trilha um caminho de empreendedorismo, não basta ser criativo, não basta ter uma boa ideia, é preciso realizá-la. E para realizar, é preciso entender sobre gestão, sobre como funciona o passo a passo, a questão, né, burocrática, empresarial, enfim, são
várias coisas que fogem um pouco da questão da moda e que muitos estilistas esquecem desse detalhe. Não é só ter a ideia, Não é né? só ter a ideia, a gente precisa entender como fazer para realizá-la, né? E assim, pesquisar muito, eu acho que a gente tem a internet aí como ferramenta libertadora, então nem sempre você pode estar na faculdade ou você pode ter acesso a um curso de moda, mas você pode pesquisar muito na internet, né? O Sebrae também oferece muitos cursos interessantes, o Senai tem um curso de costura, modelagem, então hoje a gente está com o mercado da modelagem, algo que está muito carente no nosso país, então assim, tem mercado para crescer nesse sentido, né? A gente tem trabalhos riquíssimos manuais, em que às vezes é preciso mesmo um trabalho de gestão, de juntar as pecinhas ali para criar um novo produto. Então é o que eu falo, tem que estudar muito. Campo tem, né? Campo tem, nosso país é muito rico, né? Em matéria-prima, em criatividade, em trabalhos manuais. Acho que assim, tem um mundo inteiro pra gente explorar, pra gente crescer, pra gente trabalhar. Ótimo. Agradeço mais uma vez, Flávia. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui. Né? Contribui aí com o seu histórico, né, profissional. E reforça o seu contato para as pessoas que quiserem falar com você. Ah, tá bom. Então, a gente tem um ateliê na Vila Madalena, na Rua Aspicuelta 224. Está aberta a visitação. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, só mandar um e-mail para contato@flaviaranha.com. Temos um site também, quem quiser dar uma pesquisada um pouco melhor no nosso trabalho, www.flaviaranha.com. E temos uma loja virtual também que a gente abriu recentemente, quem quiser dar uma olhada nos nossos produtos, loja.flaviaranha.com. Obrigada. Nós que agradecemos, Flávia. Agora a gente vai com a Damares, que vai trazer algumas informações sobre a Secretaria do Trabalho. É com você, Damares. Boa tarde, Solange, a todos que nos acompanham. O CAT está com mais de 1.900 vagas disponíveis. Para o cargo de operador de telemarketing receptivo, são 305 vagas. É necessário possuir do ensino fundamental incompleto a médio completo e os salários chegam a R$ 1.085. Atendente de lanchonete está com 133 oportunidades. Também é preciso ter do ensino fundamental incompleto ao médio completo e os salários vão até R$ 788. Na próxima quarta-feira, o CAT realiza a oficina de orientação ao trabalho, sempre às 9 horas, voltado aos temas trabalhistas, sempre ajudando o candidato a se destacar dentro do mercado de trabalho. Para mais informações, acesse prefeitura.sp.gov.br ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Damares. Estamos terminando mais um São Paulo Comunica, que contou hoje com a Flávia Aranha, que é estilista na área de sustentabilidade. E na próxima semana estaremos com um novo programa para vocês. Até lá!